Olá pessoal, viva Cristo Rei. Vamos falar sobre a pachorra que o Luciano Hang teve de falar contra esmola. Olha só. Não dê esmola, essa é a frase do Luciano Hang, dono da Havan. Eu te pergunto uma coisa, tem como ser mais anticristão do que isso? O homem bilionário tentando abolir com áreas de educação e civilidade aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo mandou fazer como exercício explícito da caridade. Isso aí é escárnio com verniz de gestão pública eficaz. A esmola, gente, é prática constante na escritura, dever espiritual e recomendação divina. Provérbios 21:13 diz: quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Lucas 11:41, fazei esmola e tudo será puro para vós. A igreja sempre viu a esmola, gente, como reparação, penitência e justiça. Não é para premiar o vício da pessoa, é um socorro. Negar a esmola é negar a dignidade do pobre. E daí, se o sujeito recebe Bolsa Família e pede esmola, o problema é dele com Deus e não meu com ele. Em nome de Deus, eu, Bernardo, sempre presumo a benevolência das pessoas em vez da sua malícia. É a presumptio benevolência, seu Luciano Hang, a presunção da benevolência. Quem pensa mal só porque o cara é pobre já morreu por dentro. O professor Olavo de Carvalho denunciou isso com muita precisão num artigo chamado Pobreza e Grossura. O sujeito rico não quer ajudar, ele quer dar sermão. Você pede ajuda, diz o Olavo, e ele chama de responsável. E sai com consciência limpa. Você sai duro e culpado. Agora, o Estado, empresários e até publicitários se unem para dizer: não dê esmola, deixa a ONG e o Estado resolver. Mas a caridade oficial só alimenta a máquina, é ineficiente, é lenta e burocrática. Alimenta diretores, companhias, ativistas, e a sopa sobra só para tirar foto. E quando o pobre bebe com o dinheiro da esmola, eles ficam escandalizados. Chamou. Agora, um banqueiro falido encher a cara de uísque, ninguém se comove, né? Até se compadecem dele, vão beber com ele. Agora vocês querem educar o pobre para a cidadania e começam por lhe negar o direito de gastar o próprio dinheiro como bem entender. Querem educar o pobre impondo uma mentira humilhante nele, de que a sua pobreza é uma espécie de inferioridade existencial, que o incapacita para administrar o quê? 3, 4 reais e lhe deram de esmola? O Olavo diz: quer educar um pobre? Comece pelo básico, trate como homem, chamem-no de senhor, pergunte onde mora, ofereça pão, roupa, conversa, seja educado, caramba! Ora porra! Só, mas cada jumento que me aparece pela frente. Depois, quando a esquerda acusa a direita de odiar o pobre, essa gente reclama. Não é a pobreza que escandaliza a cidade, não, são cidadãos indiferentes que escandalizam Deus ao virar o rosto para o pobre. Dê a esmola sempre, com respeito, coragem, com fé, porque cada moeda, cada nota oferecida é uma vitória contra a dureza de coração. Repasse esse vídeo pra frente e me siga, para não ser um católico pela metade. Pessoal, a ideia de esmola, né, é algo bíblico, é algo da caridade, é algo que está ligado à tradição da igreja. Quando o Luciano Hang, que fatura bilhões, não sei se vocês sabem disso, bilhões as empresas dele, quando ele fala sobre essa questão de esmola, né, embora eu não sei o que ele faz na vida particular dele, que ele não divulga, pode dizer que ele ajuda as pessoas, provavelmente dando, não só contribuindo com a questão de emprego, né, gerando emprego e renda, mas ele tem, o fato é que ele tem bilhões de reais, e não é questão de assim, você tá com inveja. Não, ele jamais poderia falar contra a esmola. Qual o sentido disso? Ninguém gasta bilhões de reais ou milhões de reais da noite pro dia, mesmo que queira. E ele falar contra a esmola é um contrassenso. Não tem algo de cristão nisso. O Padre Paulo fala muito bem sobre o que é esmola e a gente vai relembrar aqui. Olha só. De hoje gostaríamos de responder à pergunta do Mateus, que quer saber como é que os cristãos devem dar esmola. O Mateus um dia estava numa igreja e um grupo de senhoras tentava dissuadir um mendigo que estava na igreja atrapalhando. Ele, então, caridosamente deu esmola ao mendigo para a indignação geral daqueles que viram aquele gesto, dizendo que se aquele mendigo tomasse drogas com o dinheiro que ele acaba de dar, então a culpa seria dele. E Mateus, então, não sabe o que fazer. Devo ou não dar esmolas? A resposta é muito concreta. Mateus, você deve sim dar esmolas, porém usando a virtude da prudência. A virtude da prudência é a virtude que ilumina as nossas ações. Toda virtude deve ser virtude racional. Vamos lembrar que as vacas não têm virtude porque elas não têm racionalidade, portanto elas não podem realizar nenhum ato espiritual de virtude.
A prudência é aquilo que ilumina as nossas escolhas. E se nós queremos ser caridosos, devemos realmente fazer a caridade usando a inteligência. Uma coisa é o amor do pai, que educa, que sabe colocar limites no seu filho. Outra coisa é a imprudência do vovô, que quer cobrir o menino de mimos e enchê-los de cuidados, na verdade, estragando a criança. O critério de nossa caridade nunca é o agradar o outro, custe o que custar. O critério da nossa caridade é aquilo que realmente será o bem daquela pessoa. Por isso, usar a prudência para orientar a esmola. Mas eu não quero desanimar você, Mateus. Eu quero que você continue dando esmola, porém, usando essa prudência e vendo de que forma você pode ajudar melhor as pessoas. Como você pode melhor empregar o seu dinheiro. Muitas vezes você não tem experiência, você pode ingressar num grupo de vicentinos ou de pessoas que fazem a caridade e aprender um pouco na prática como é que se dá essa assistência aos desvalidos. É importante você recordar que a esmola faz parte um pouco, é o termo genérico para aquelas obras de misericórdia corporal que a Igreja aconselha, que você pode encontrar no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, a lista das 7 obras de misericórdia corporal, que eu aqui vou recordar rapidamente. A primeira delas é dar de comer a quem tem fome. Segunda, dar de beber a quem tem sede. Depois, vestir os nus. Quarta, dar pousada aos peregrinos. Quinta, visitar os enfermos. Sétima, sexta, visitar os presos. E sétima, finalmente, enterrar os mortos. São caridades corporais, físicas, bem concretas, reais, materiais. E isso tudo é uma coisa muito importante para você. Que você continue realizando essas obras de misericórdia corporais, porque isso fará um bem imenso a você. Faz parte da vida cristã realizar isso. Algumas pessoas, e principalmente a ideologia marxista e o socialismo, querem dissuadir a igreja e os cristãos de fazerem a caridade e a esmola. Por quê? Porque isso é papel do Estado. Ou seja, na nossa sociedade, cada vez mais se tenta convencer os cristãos a não sermos caridosos. O Estado é quem deve cuidar do problema social. Você não pode dar esmolas, você não pode ajudar o pobre. Dentro da maldade marxista, onde é que isso se encaixa? Se encaixa no problema seguinte: o marxista não quer que você faça bem ao pobre, porque ele quer que o pobre fique revoltado para poder fazer revolução, para implantar novamente a revolução. Pois bem, não é essa a nossa programação, não é isso que nós queremos como cristãos. Nós não queremos revolta, não queremos revolução, mas queremos sim que a caridade seja exercida. Nós não podemos e não devemos delegar a caridade para o Estado. O Papa Bento XVI nos recorda isso de forma muito clara na sua encíclica Deus Caritas Est, especialmente na segunda parte. Ali nós vemos que cada cristão deve exercer a caridade e a Igreja tem direito de exercer, enquanto personalidade, também a caridade. Não somente o cristão individual, mas também a coletividade cristã. Então, exercemos sim a caridade e não podemos delegar aos políticos, não podemos delegar ao Estado a caridade que cada um de nós deve fazer, por uma razão muito simples. Se você elege um político e diz, muito bem, nós estamos elegendo vocês, estamos dando a vocês o papel de exercer a caridade no nosso lugar, saiba, no dia do juízo final, os políticos não irão lá responder por você. E nem você, graças a Deus, vai responder por eles. Por quê? Porque cada um, diante do juízo final, irá responder pelos seus atos. Você deve fazer a caridade. Nós não podemos delegar o amor. Não podemos passar uma procuração para que outros amem no nosso lugar. Cada um deve amar, com tudo aquilo que é a realidade do amor. Gostaria finalmente de recordar que a esmola faz parte de uma tradição da espiritualidade cristã que tem 3 focos de riqueza. A primeira coisa é evidente, a esmola faz parte da caridade, é o que nós estamos comentando, fazer o bem concreto, material ao outro. Mas não somente isso. Não basta fazer o bem concreto, material ao outro, é necessário recordarmos também do bem espiritual. Ou seja,
Você pode também evangelizar as pessoas a quem você está ajudando, mas, sobretudo, você pode oferecer aquela obra de misericórdia por uma razão espiritual. É aqui que vem aqueles dois âmbitos que eu gostaria de recordar. Além da caridade concreta para com aquela outra pessoa, existe a riqueza espiritual no fato que, quando você exerce uma obra de caridade, você, para si mesmo, você está aumentando os seus méritos. E isso quer dizer que você está, de alguma forma, caminhando para o céu e caminhando para a glória, porque você está vivendo já aqui na terra aquele amor que Deus tem no céu. Mas existe um terceiro aspecto, que é que você pode, sim, aplicar aquela oferta, aquele sacrifício que você fez na esmola, na caridade, para outras pessoas, especialmente as almas dos fiéis que padecem no purgatório. Você pode dar esmola, sim, pelas almas do purgatório. É uma coisa que está um pouco esquecida. Nós precisamos nos recordar disso, que as almas dos fiéis que padecem no purgatório podem ser ajudadas por nós. Não somente mandando celebrar missas ou rezando por elas, mas também quando nós fazemos penitência ou fazemos alguma obra de misericórdia e de caridade, podemos aplicar tudo isso por elas. Ou, o que é melhor ainda, colocar tudo isto nas mãos da Virgem Maria, para que ela aplique, porque ela sabe o que fazer com essas nossas obras, o que fazer com aquilo que existe de bom em cada gesto concreto de oração, de esmola, de sacrifício que nós fazemos. É assim que nós precisamos, sim, fazer a caridade corporal. A esmola, ela é importante e faz parte da vida do cristão.